A ressurreição final, parte 4, dia 7 de agosto de 2023. Mas nenhuma reclamação será válida. Ó, que os homens fossem sábios, que eles entendessem isso, que eles considerassem seu último fim. Quanto às qualidades com as quais os corpos dos santos serão dotados na ressurreição, o apóstolo nos diz: eles serão ressuscitados incorruptíveis, gloriosos, poderosos e espirituais. 1 Coríntios 15, 42, 44. Semeado em corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado em desonra e ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado corpo natural e ressuscitado um corpo espiritual. Os corpos dos santos serão ressuscitados incorruptíveis. Eles são agora como os corpos de outros, uma massa de corrupção cheia de sementes de doença e morte. E quando mortos, tornam-se tão ofensivos, até mesmo para seus amigos mais queridos, que devem ser enterrados fora de suas vistas e lançados na sepultura, onde devem apodrecer e ser consumidos. Sim, feridas e doenças repugnantes fazem alguns dos muito feios, mesmo em vida. Mas na ressurreição, eles deixam todas as sementes da corrupção atrás deles na sepultura, e ressuscitar incorruptível, incapaz da menor indisposição, doença ou ferida, e muito mais de morrer. Violências externas e causas internas de dor cessarão para sempre. Eles não sentirão mais. Sim, eles terão uma juventude e vigor eterno, não estando mais sujeito às decadências que a idade produz nesta vida. 2. Serão corpos gloriosos, não apenas bonito, amável e bem proporcionado, mas cheio de esplendor e brilho. O rosto mais bonito e o corpo mais bem proporcionado que agora aparece no mundo não deve ser nomeado em comparação com o corpo do santo mais baixo na ressurreição, pois então os justos resplandecerão como o sol. Mateus 13, 43. Se havia uma glória deslumbrante no rosto de Moisés quando ele desceu do monte, e se o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo quando ele estava diante do conselho, quanto mais os rostos dos santos serão belos e gloriosos, cheios de majestade doce e agradável, quando eles se despojarem de toda a corrupção e brilharão como o sol. Mas, observe, esta beleza dos santos não se restringe a seus rostos, mas se difunde por todo o seu corpo, pois todo o corpo é ressuscitado em glória e será moldado como o corpo glorioso de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja transfiguração não apenas seu rosto brilhava como o sol, mas sua roupa também era branca como a luz. Mateus 17, 2. Qualquer defeitos ou deformidades que os corpos dos santos tenham quando colocados no túmulo, ocasionados por acidentes na vida ou decorrentes de causas secretas em sua formação no útero, eles ressuscitarão do túmulo livres de tudo isto. Mas suponha que as marcas do Senhor Jesus Cristo, as cicatrizes ou marcas das feridas e contusões que alguns dos santos receberam enquanto na terra, por causa dele, devem permanecer em seus corpos após a ressurreição, ou mesmo que a marca dos pregos permaneceu no corpo do Senhor Jesus após sua ressurreição. Essas marcas serão antes distintivos de distinção e aumentando sua glória do que diminuirão sua beleza. Mas seja como for, certamente aos olhos de Isaac não escurecerão, nem Jacó vacilará, Lia não terá olho sensível, nem Mefibosete coxo de suas pernas. Pois, assim como o ourives derrete o velho vaso quebrado e o funde novamente em um novo molde, trazendo-o com um novo brilho, assim o corpo vil
que jazia dissolvido na sepultura, ressurgirá na ressurreição. 3. Eles devem ser corpos poderosos e fortes. Os homens mais fortes da terra, sendo frágeis e mortais, podem justamente ser considerados fracos e fracos, pois sua força, por maior que seja, é rapidamente desgastada e consumida. Muitos dos santos agora têm corpos mais fracos do que outros, mas os fracos entre eles, para aludir a Zacarias 12:8, naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus. Um grave divino diz que um será mais forte na ressurreição do que 100, sim, do que milhares são agora. Certamente grande, imensamente grande, deve ser a força dos corpos glorificados, porque eles suportarão um peso eterno de glória. O corpo mortal não está adaptado a tal estado. Os arrebatamentos de alegria ocasionam a morte, assim como o pesar excessivo, e pode suportar um peso de glória. Pode existir em união com uma alma cheia do arrebatamento do céu? Certamente não. O corpo mortal afundaria sob aquela carga, e tal plenitude de alegria faria o jarro de barro voar todo em pedaços. A Escritura nos diz claramente: aquela carne e sangue, ou seja, em seu presente estado frágil, embora fosse a carne e o sangue de um gigante, não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15:50. Quão fortes devem ser os olhos do corpo, que para o conforto eterno da alma contemplarão a deslumbrante glória e esplendor da nova Jerusalém, e olhe firmemente para a glória transcendente e o brilho do homem Cristo, o Cordeiro que é a luz daquela cidade, cujos habitantes resplandecerão como o sol. O Senhor do céu, agora em misericórdia, retém a face de seu trono e estende suas nuvens sobre ele, para que os mortais não sejam confundidos com os raios de glória que dela resplandece. Jó 26:9. Mas então o véu será removido, e eles poderão contemplá-lo para a sua alegria indescritível. Quão fortes devem ser seus corpos, que não descansarão noite nem dia, mas serão sem interrupção para sempre empregados no templo celestial, para cantar e proclamar os louvores de Deus sem cansaço, o que é uma fraqueza própria do frágil mortal, mas não ao corpo glorificado. 4. Serão corpos espirituais. Não que eles sejam transformados em espíritos, mas serão espirituais quanto às suas qualidades e dons espirituais. O corpo deve ser absolutamente subserviente à alma, sujeito a ela e influenciado por ela, e, portanto, não mais um obstáculo à sua atividade, nem os apetites animais uma armadilha para ela. Não haverá necessidade de derrubá-lo, nem de arrastá-lo para o serviço de Deus. A alma nesta vida é tão influenciada pelo corpo que, no estilo das Escrituras, disse que é carnal, mas então o corpo será espiritual, servindo prontamente a alma nos negócios do céu. E somente nisso, como se não estivesse mais relação com a terra do que um espírito. Não terá mais necessidade dos agora necessários suportes de vida, a saber, comida, roupas e coisas semelhantes. Não terão mais fome, Apocalipse 7,16, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. Então os santos serão fortes sem comida ou bebida, aquecidos sem roupa, sempre em perfeita saúde, sem remédios e sempre frescos e vigorosos, embora nunca durmam, mas os sirvam noite e dia em seu templo. Apocalipse 7,15. Eles não precisarão de nenhuma dessas coisas, não mais do que os espíritos. Amém e amém. Tem continuação. Deus abençoe este estudo. No nome do Senhor Jesus. Amém.